Há segredos que são enterrados debaixo da terra, que se transformam em pó junto aos ossos. E há segredos que respiram, que comem à tua mesa, que dormem no quarto ao lado. Segredos com olhos, com mãos, com uma voz que nunca aprendeu a gritar. Num canto esquecido do México, numa aldeia sem nome devorada pelo pó e pelo sol, existiu um segredo durante 30 anos. Um segredo guardado numa casa de adobe, no fim de um caminho que ninguém percorria. Uma ferida aberta na pele da terra. As paredes daquela casa não só ouviam, as paredes viam. As paredes sentiam o peso de uma vida que nunca deveria ter existido. O eco de um choro que se transformou em silêncio. O cheiro de um medo que se tornou rotina. Esta é a história de Helena. E a do seu filho, Miguel. Um filho que também era seu irmão. Um filho cujo pai era também o pai de Helena. Um nó de sangue e silêncio que desafia a razão, a moral e tudo o que acreditamos saber sobre o amor e a família. Uma tragédia que se gestou na escuridão, longe dos olhos de Deus e dos homens. Esta não é uma história de monstros. É uma história de vítimas, de silêncios que se herdam como a pobreza. De correntes invisíveis que prendem mais forte do que o aço. É a história de um grito abafado durante 3 décadas. Um grito que finalmente encontrou uma fresta por onde escapar e expor a hipocrisia de todo um sistema. Eu sou Mateu Del Valle, e isto é realidade proibida. Se acredita que a escuridão só se combate com luz, se acha que cada história, por mais incômoda que seja, merece ser contada. Inscreva-se. Clique no sino. Porque às vezes, a verdade mais assustadora é a única que pode libertar-nos. E o silêncio? O silêncio é sempre cúmplice. Tudo começou com um mapa. Um mapa velho e amarelado, dobrado 1000 vezes, num escritório governamental com cheiro a café rançoso e resignação. Sofia Ramírez tinha 24 anos. Acabara de chegar à região, enviada por uma ONG para uma tarefa tão nobre quanto inútil. Fazer um censo das famílias em situação de vulnerabilidade. Era o seu primeiro emprego a sério. Ainda acreditava nos relatórios, nos dados, no poder de uma caneta para mudar o mundo. Uma iludida, diriam os cínicos. Uma esperança, diriam os desesperados. No mapa do município, cheio de taxinhas e marcas de lápis, havia um ponto cego. Uma pequena mancha no final de um caminho borrado, quase apagado pelo tempo. Ali, um pequeno quadrado desenhado à mão. Uma casa. Nos registros oficiais, essa casa não existia. No censo da década anterior, figurava como desabitada. No anterior a esse, em ruínas. O sistema a tinha dado como morta. Mas os velhos da aldeia contavam outra coisa. Faziam-no em sussurros. Olhando para os lados, como se as paredes tivessem ouvidos. A casa dos esquecidos, chamavam-na. Não vá lá, senhorita. É terra má. Não traz nada de bom. Uma mulher fez o sinal da cruz quando Sofia perguntou por ela no mercado. O lojista baixou o olhar e começou a falar sobre o tempo. O açougueiro afiou a faca com uma violência repentina e virou as costas para ela. O silêncio não era um vazio. Estava repleto de um pacto não escrito. Um medo compartilhado que se tornara costume. Sofia sentiu um arrepio. Não era o calor da tarde. Era outra coisa, a intuição. Aquela bússola interna que nos avisa quando estamos à beira de um abismo. O seu chefe, um homem chamado Mendes, com a derrota instalada nos ombros e o olhar perdido, tirou-lhe o mapa das mãos com uma suavidade paternal. Deixa isso, Sofia. A sua voz era gentil, mas firme como uma rocha. Há coisas que é melhor não mexer. São problemas antigos.
fantasmas deste lugar. Mas se há pessoas lá, elas precisam de ajuda, insistiu ela, com a ingenuidade de quem ainda não foi derrotado. Mandy suspirou. Foi o som de quem já viu muitas batalhas perdidas contra a burocracia e a indiferença. A ajuda nem sempre é bem-vinda. E às vezes, a ajuda só piora as coisas. Concentre-se nas famílias da lista. Preencha os outros formulários. Cumpra a sua quota. Não se meta em problemas que não lhe dizem respeito. A palavra quota ressoou na cabeça de Sofia. Não se tratava de pessoas. Tratava-se de números. Mas a imagem daquela mancha no mapa não a deixava em paz. Aquele quadrado solitário no final de uma estrada inexistente. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. O ventilador de teto girava lentamente, cortando o ar denso e úmido do seu pequeno quarto alugado. Cada volta era uma pergunta. Quem morava ali? Por que tanto medo? Qual era o pecado de que todos falavam em sussurros? Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Não disse a ninguém. Não preencheu nenhum formulário. Colocou uma garrafa de água, o seu caderno e uma caneta numa mochila. E dirigiu-se para a estrada que, oficialmente, não existia. O sol batia forte, sem piedade. O ar vibrava sobre o asfalto rachado. A estrada de terra logo se transformou numa trilha estreita, devorada pela vegetação. Os espinhos prendiam-se nas suas calças com pequenos puxões de aviso. O silêncio era absoluto. Nem pássaros, nem insetos. Apenas o som dos seus próprios passos na terra seca e o bater do seu coração, cada vez mais forte nos seus ouvidos. Teve a estranha sensação de que estava a ser observado. As árvores secas, do céu branco e quente, da própria terra que pisava. Depois de quase 1 hora de caminhada, quando o suor encharcava as suas roupas e a dúvida começava a pesar-lhe, viu-a. A casa. Era mais uma ruína do que um lar. O telhado de zinco, enferrujado, estava curvado no centro como uma espinha quebrada. As paredes de adobe estavam rachadas, mostrando o interior de palha e barro. As janelas, apenas 2 buracos na fachada, estavam tapadas com tábuas de madeira podre. Parecia morta, abandonada, um esqueleto sob o sol. Mas havia um sinal de vida. Uma coluna finíssima de fumo cinzento, quase invisível, que subia de um tubo de metal enferrujado que saía do telhado. Alguém estava lá dentro. Alguém respirava naquele túmulo. Sofia parou a alguns metros. O ar cheirava a umidade, a lenha queimada e a algo mais. Algo azedo, penetrante. O cheiro do abandono, da carne que não vê o sol. Ela armou-se de coragem. Cada passo em direção ao alpendre de madeira parecia uma profanação. A madeira rangeu sob os seus pés, um gemido longo e lastimoso. Ela levantou a mão. Hesitou por um segundo. O coração batia forte contra as costelas. E ela bateu. Toque! Toque! O som foi absorvido pela madeira podre. Não houve eco. Nada. Silêncio. Ela respirou fundo. O ar estava quente. Bateu novamente, desta vez com mais força, com os nós dos dedos. Olá! Está alguém em casa? A sua voz soou estranha, demasiado alta, uma intrusa naquele silêncio sepulcral. Sou assistente social. Venho do programa de ajuda. Só quero conversar. Passaram-se segundos que pareceram horas. O sol continuava a bater. O fumo continuava a sair. Sofia estava prestes a virar as costas, a obedecer ao seu chefe, a voltar ao mundo dos formulários. E então, ela ouviu. Um som metálico, lento, agônico. O rangido de uma fechadura que não se movia há anos. Um lamento de ferro enferrujado. A porta se abriu. Mas apenas uma fresta.
Uma faixa de escuridão profunda em meio à luz ofuscante. E nessa escuridão, um olho. Um único olho que a observava. Um olho velho, injetado em sangue, cheio de um pânico que não era daquele dia, nem daquele ano. Era um pânico ancestral. O olho de uma criatura que passou toda a sua vida escondida na toca. O olho de Helena. "Quem é você?" sussurrou uma voz quebrada, como folhas secas pisadas. A voz de Helena. Parecia que ela não a usava há anos. "O meu nome é Sofia", repetiu ela, mantendo a voz baixa e calma. "Sou do programa de assistência social. Não vou fazer-lhe mal. Só quero conversar." O olho desapareceu. A corrente da fechadura soou novamente, desta vez com uma hesitação dolorosa, como se o metal resistisse a soltar o seu prisioneiro. A porta abriu-se um pouco mais, e Sofia viu-a completamente. Não era uma mulher idosa. Talvez tivesse 50 anos, mas o seu rosto era um mapa de sofrimento. A pele, enrugada e de um branco doentio pela falta de sol. O cabelo, uma emaranhada massa cinzenta e sem vida que lhe caía sobre os ombros. Os seus olhos eram dois poços de um medo tão profundo que parecia ter consumido tudo o resto. Vestia trapos que outrora foram vestido de flores. Agora era apenas um pano cinzento. Estava descalça. Os seus pés estavam rachados e cobertos por uma crosta de sujidade. Helena não disse mais nada. Não conseguia. Apenas se afastou, um gesto mínimo, quase imperceptível. Uma rendição. Um convite para o inferno. Sofia entrou. O cheiro atingiu-a primeiro. Foi uma agressão física, um soco na cara. Uma mistura nauseante de umidade, suor rançoso, urina e confinamento. O cheiro da carne que apodrece lentamente em vida. Teve de cerrar os dentes e forçar-se a respirar pela boca para não vomitar. A escuridão era quase total. Os seus olhos, acostumados à luz brutal do exterior, demoraram a se ajustar. Por um momento, ela ficou cega, flutuando naquele ar pestilento. Aos poucos, as formas emergiram das sombras, como fantasmas ganhando corpo. Era um único cômodo, sujo, caótico, um depósito de desesperança. Um colchão imundo, manchado com fluidos irreconhecíveis, jogado num canto. Sobre ele, um par de cobertores gastos. No centro, uma mesa manca com os restos de algo que ela não conseguiu identificar. Um fogão improvisado com tijolos enegrecidos pela fuligem. Um balde num canto que certamente servia de latrina. A principal origem do mau cheiro. Não havia janelas funcionais. Apenas as tábuas que as cobriam, por onde se infiltravam finos fios de luz como agulhas douradas na penumbra. Helena ficou junto à porta, imóvel, como uma estátua de sal, observando cada movimento de Sofia, um animal encurralado na sua própria toca. Sofia tentou sorrir, mas sentiu que era uma careta grotesca. Uma mentira naquele templo da verdade mais crua. "Só quero ver se precisam de alguma coisa", disse ela, com a voz sufocada. "Comida, medicamentos." O silêncio de Helena foi a sua resposta. Um muro intransponível. E então, Sofia ouviu. Não era o vento. Não era o rangido da casa. Era um som gutural. Um gemido baixo, animal, que vinha do canto mais escuro do quarto. Do colchão sujo. O sangue gelou-lhe nas veias. Os pelos dos braços eriçaram-se. "Há mais alguém aqui?" perguntou, embora a resposta já estivesse a ressoar no seu peito. Helena ficou tensa. O seu corpo pequeno interpôs-se entre Sofia e a escuridão, num gesto instintivo de proteção. "Não é ninguém", disse com uma voz trêmula. "É o vento. Às vezes sou assim." Mas não havia vento naquela tumba selada. Apenas o ar viciado que tinham respirado durante 30 anos. Sofia deu um passo.
Helena recuou, mas não o suficiente. Os seus pés pareciam colados ao chão. Por favor, sussurrou Helena. A palavra era um apelo, um pedido desesperado. Vá embora, por favor, repetiu. Deixe-nos em paz. Mas o profissionalismo, ou talvez uma curiosidade mórbida e terrível, impulsionou Sofia. Ela deu mais um passo. E outro. O gemido repetiu-se. Desta vez, mais claro. Um som de desconforto, de pura existência. Sofia contornou Helena e viu. Encolhido sobre o colchão, enrolado, uma figura. Não era um homem, não era uma criança. Era algo intermediário, algo preso num limbo físico e temporal. O seu corpo era desengonçado, com membros longos e torcidos em ângulos impossíveis, como os de uma marioneta quebrada. A cabeça, grande demais para o pescoço fino, inclinava-se de forma antinatural, quase pendurada. A pele era translúcida, quase azulada, sulcada por veias. O seu rosto... Sofia sentiu o estômago encolher, até se tornar um nó de gelo. Os olhos, muito separados, não tinham foco. Olhavam sem ver, duas bolinhas de gude opacas num mar de confusão. A boca estava entreaberta, deixando escapar um fio de saliva que escorria pelo queixo. Ele fazia pequenos movimentos espasmódicos com as mãos, os dedos se contorcendo, como se tentasse agarrar algo que só ele podia ver na escuridão. Vestia uma camisa rasgada e suja. Nada mais. Tinha o corpo de um homem que poderia ter 30 anos, mas a mente e o olhar de um recém-nascido perdido num pesadelo. Era Miguel. O segredo com olhos. A prova viva de 30 anos de horror silencioso. Sofia recuou de repente. Esbarrou na parede de adobe. O pó frio entrou pela sua camisa. Um contato gelado contra a sua pele suada. A sua mão voou para a boca para abafar um grito que lhe rasgava a garganta. O sabor amargo da bilis queimou-lhe a língua. O quarto começou a girar. As partículas de pó que dançavam nos raios de luz transformaram-se num enxame de insetos furiosos que voavam em sua direção. O cheiro. Deus, o cheiro. Já não estava lá fora. Estava dentro dela. Tinha se colado à sua pele, entrado no seu cabelo, nos seus pulmões. Sentia que nunca mais conseguiria livrar-se dele. Queria correr. Queria gritar. Queria sair dali, respirar ar puro, esquecer aquela imagem, apagá-la da sua memória para sempre. Mas não conseguia mexer-se. Os seus pés estavam presos ao chão de terra batida. Os seus olhos estavam fixos na figura do colchão. E no meio do pânico, uma certeza atingiu-a. Aquilo não era um monstro. Era uma vítima. A vítima definitiva de um crime que não tinha nome. Respirou fundo, 1, 2 vezes. O ar cheirava a podridão, mas era ar. Forçou os músculos a obedecerem, a não fugir. Endireitou-se apoiada na parede. E olhou para Helena. A mulher estava a chorar, em silêncio, sem soluços. As lágrimas simplesmente rolavam pelas suas bochechas rachadas e perdiam-se nos cantos dos seus lábios. Não havia surpresa no seu rosto. Apenas uma tristeza infinita e cansada. A tristeza de ser descoberta. A resignação do fim. É o meu filho, sussurrou Helena. A voz foi apenas um sopro de ar. E com essas 3 palavras, a barragem de 30 anos se rompeu. O segredo deixou de ser segredo. E se tornou uma verdade tangível e monstruosa no meio daquele quarto escuro. Sofia não fugiu. Uma força que ela não compreendia a manteve ali. Lentamente, ela deslizou pela parede até se sentar no chão de terra batida. Manteve uma distância prudente. Não queria assustá-los mais. Não perguntou nada. Não conseguia. As perguntas pareciam obscenas diante de tanta dor. Apenas esperou.
E Helena, pela primeira vez em 30 anos, teve alguém para a ouvir. As palavras não saíram em ordem. Saíram aos trancos e barrancos. Fragmentos de uma vida destruída. Frases curtas, como pedaços de vidro partido. Cada uma ferida. O meu pai trouxe-me para cá. A sua voz era um sussurro monótono, como se contasse a história de outra pessoa. Eu tinha 10 anos. Vivíamos na cidade, num quarto pequeno. A minha mãe tinha acabado de morrer. Ele começou a mudar. Dizia que o mundo estava podre. Que a cidade era o inferno. Que as pessoas eram más, sujas, pecadoras. Fez uma pausa, engolindo saliva. O seu olhar perdeu-se na penumbra. Uma noite, ele acordou-me. Vamos embora, disse ele. Para um lugar puro. Não me deixou levar as minhas bonecas. Disse que eram vaidade. Caminhamos muito. Chegamos aqui. A esta casa. Estava abandonada, mas ele arranjou-a um pouco. Dizia que éramos Adão e Eva, os únicos puros que restavam no mundo. Que ele era o meu protetor, o meu salvador. Sofia ouvia, imóvel. O ar parecia cada vez mais pesado, mais difícil de respirar. Cada palavra de Helena era uma pedra que caía num poço sem fundo. A primeira vez. Eu tinha 12 anos. A sua voz quebrou por um instante. Um tremor quase imperceptível. Era uma noite de tempestade. Os relâmpagos iluminavam o quarto. Eu tinha medo do barulho. Ele veio para minha cama. Disse que me protegeria. E então? Não terminou a frase. Não precisava fazê-lo. O silêncio que se seguiu foi mais assustador do que qualquer grito. Eu gritei. Chorei. Implorei. Eu disse que ele era meu pai. Ele me bateu. Disse que não entendia, que era a vontade de Deus, que era necessário para manter o sangue puro, para criar uma nova humanidade. Ele disse-me que não era pecado se fosse por amor, que o nosso amor era sagrado. Que amor? Pensou Sofia, com uma raiva gelada percorrendo as suas veias. Era a linguagem dos predadores, a justificação do injustificável. Depois de algum tempo, deixei de lutar. A resignação na sua voz era absoluta. Não tinha para onde ir. Não havia mais ninguém. O mundo exterior não existia para mim. Ele tinha me convencido de que lá fora só havia fogo e demônios. Só existia esta casa, as suas regras e ele. Helena virou a cabeça lentamente, como se isso lhe custasse um esforço sobre-humano. Olhou para a figura no colchão. Fiquei grávida aos 15 anos. Eu estava aterrorizada. Sabia que algo estava errado. Sentia isso no meu corpo. Mas o meu pai, ele estava feliz. Disse que era um milagre. A prova da graça de Deus. O primeiro filho do novo mundo. Um ser sem o pecado original da sociedade. A ironia era tão brutal, tão distorcida, que Sofia teve dificuldade em respirar. O parto foi aqui, neste chão. Eu estava sozinha. Ele não sabia o que fazer. Apenas rezava num canto. Quase morri. Quando Miguel nasceu, eu vi-o e soube que ele não era como os outros. Ele não chorava, apenas fazia ruídos. O seu corpo era frágil, a sua cabeça. Eu amava-o, era o meu bebé. Mas tinha tanto medo. O meu pai, por outro lado, adorava-o. Dizia que era um anjo. Um ser puro, sem mancha. Dizia que a sua mente vazia era uma bênção, porque não podia ser corrompida pelo mal. Dizia que o seu corpo deformado era um sinal de que ele não pertencia a este mundo imperfeito. Chamava-lhe o Cordeiro. Sofia fechou os olhos. A imagem daquele homem distorcendo a realidade para ajustá-la à sua loucura era insuportável. Ele continuou a tocar-me. Durante anos,
Ele dizia que devíamos ter mais filhos santos. Mas eu não engravidei novamente, graças a Deus. O meu corpo fechou-se, secou por dentro. O meu pai morreu há 10 anos, de febre. Foram 3 dias de agonia. Ele delirava, gritava sobre demônios que vinham buscá-lo. Quando ele morreu, senti alívio e depois um pânico terrível. Enterrei-o lá fora, debaixo da árvore seca. Desde então estamos sozinhos, Miguel e eu. Helena levantou os olhos e o seu olhar encontrou o de Sofia. Pela primeira vez desde que Sofia entrou, não havia medo neles. Apenas uma pergunta nua e terrível. Ele é meu filho, repetiu, como se precisasse de se convencer a si mesma. A única verdade a que se podia agarrar. Mas o pai do meu filho era o meu próprio pai. Ele é carne da minha carne. Sangue do meu sangue. Mas também é sangue do meu pai. Então, o que é ele para mim? A pergunta ficou pairando no ar denso da sala. É meu filho ou é meu irmão? Não havia resposta, porque a própria pergunta era uma aberração nascida do horror. E Sofia compreendeu que Helena não tinha estado apenas prisioneira naquela casa. Ela tinha estado prisioneira dentro daquela pergunta durante 30 anos. Sofia saiu da casa cambaleando. A luz do sol a cegou. Doeu-lhe fisicamente. Parecia uma ofensa, uma zombaria cruel depois da escuridão que acabara de testemunhar. Fez uma promessa a Helena antes de partir. Eu voltarei. A sua voz tremia. Vou trazer ajuda. Juro. Helena não respondeu. Apenas olhou para ela da soleira da porta. Uma sombra prestes a ser devorada novamente pela sua caverna. Sofia correu. Correu pela vereda, sem sentir os espinhos que lhe arranhavam as pernas. Correu pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que era como um fantasma da sua própria urgência. Não parou até chegar ao escritório. O ar-condicionado pareceu-lhe um golpe gelado. Entrou de repente no escritório do seu chefe. O Sr. Mendes levantou os olhos dos seus papéis, surpreendido. Sofia. O que se passa? Está pálida como um morto. Ela não conseguiu responder no início. Apoiou as mãos na secretária, ofegante, tentando recuperar o fôlego e a ordem dos seus pensamentos. A imagem de Miguel, a voz de Helena, o cheiro, contou-lhe tudo. A casa, o confinamento, o abuso, a história do pai, a pergunta terrível. Miguel. À medida que falava, o rosto de Mendes passava da surpresa à preocupação. E da preocupação a uma gravidade sombria e pesada. Quando Sofia terminou, houve um longo silêncio no pequeno escritório. Só se ouvia o zumbido do ar-condicionado. Mendes tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz. Meu Deus, murmurou. Meu Deus santo. Temos de fazer alguma coisa. Agora, disse Sofia, com a voz trêmula por uma mistura de raiva e impotência. Eles precisam de médicos, psicólogos, precisam de sair de lá. Mendes suspirou. Foi o suspiro que Sofia já começava a odiar. O suspiro do sistema. O som da inércia. Acalme-se, Sofia. Respire. Isto é extremamente delicado. Delicado? É um pesadelo. Eles estão a viver um pesadelo. Eu sei. Precisamente por isso. Não podemos agir precipitadamente. Isto envolve um crime muito grave que ocorreu há décadas. Abuso, incesto, privação de liberdade. Precisamos de um protocolo. Que se dane o protocolo. Você viu como eles estão? Estou a dizer. Sua voz se quebrou. Ouça-me, Sofia, disse ele, com um tom mais firme,
o de um burocrata que retoma o controle. Agradeço a sua iniciativa. Fez mais do que devia. Mas agora isto passa para outras mãos. Tem de ir à polícia. Levantar um auto circunstanciado dos factos. É a única forma de podermos intervir legalmente. Sofia olhou para ele, incrédula. Documentos. Quer que eu vá preencher documentos? É o procedimento, Sofia. É a única maneira. Vá à esquadra. Denuncie o que viu. Enquanto isso, vou ligar para os serviços de saúde do município para avisá-los. Mas sem uma denúncia formal, eles e nós estamos de mãos atadas. Sofia sentiu-se como se lhe tivessem atirado um balde de água gelada. O horror que acabara de testemunhar, reduzido a um procedimento. A esquadra da polícia da cidade era um pequeno edifício de um andar, com a pintura descascada pelo sol. No interior, cheirava a pó, suor e um profundo tédio. Um único polícia, gordo e com um uniforme manchado de café, dormitava com os pés sobre a secretária. Um ventilador enferrujado girava preguiçosamente sobre a sua cabeça. Sofia teve de pigarrear 2 vezes para que ele percebesse a sua presença. O homem olhou para ela com irritação, como se ela o tivesse acordado do melhor sonho da sua vida. Sim, senhorita. O que pode fazer por si? Mais uma vez, a história. Mais uma vez, as palavras que pareciam cada vez mais vazias, mais distantes do horror real daquela sala. O polícia ouvia sem mudar de expressão, com os olhos semicerrados. Quando ela terminou de falar, com a garganta seca, ele bocejou. Um bocejo longo, sonoro, ofensivamente indiferente. Ele nem sequer cobriu a boca. Incesto, repetiu, como se fosse uma palavra exótica que acabara de aprender. 30 anos. Ele coçou a barriga. E diz que a senhora lhe contou tudo assim, sem mais nem menos? Sim. Ele precisa de ajuda. O filho dela está em condições desumanas. Olhe, senhorita, disse ele, tirando os pés da secretária com um golpe seco. Para poder agir, preciso de uma denúncia formal, da própria vítima. A senhora... como disse que se chama? Helena. Muito bem. A senhora Helena deve comparecer neste escritório e declarar, sob juramento, que o seu pai abusou dela. Mas isso é impossível, exclamou Sofia, sentindo o desespero começar a sufocá-la. Ela está trancada há 30 anos. Tem pânico de sair daquela casa? O polícia encolheu os ombros. Um gesto mínimo, quase imperceptível, que encerrava um universo de apatia e preguiça. Então, não há nada a fazer, senhorita. É a sua palavra contra nada. E com todo o respeito, você acabou de chegar à cidade. Essas pessoas estão lá toda a vida. Nunca causaram problemas. São como parte da paisagem. O filho é a prova, gritou Sofia batendo na mesa. O polícia nem se mexeu. Um rapaz doente. Nas aldeias há muitos. Azar, genes, sei lá. Como podemos provar quem é o pai? O suposto abusador está morto e enterrado, segundo você. Isto é uma confusão, senhora. Um monte de papelada para nada. Um caso perdido. Mas... vocês não vão fazer nada? Não podem ir ver? Volte amanhã. Vou ver se consigo falar com o comandante. Mas não prometo nada. Ele está muito ocupado. E voltou a colocar os pés sobre a secretária. Fechou os olhos, caso encerrado. Sofia saiu da esquadra sentindo uma vertigem gelada. Não era a maldade que ela tinha encontrado. Não era um monstro com chifres e tridente. Era algo infinitamente pior. A indiferença. O monstro burocrático da negligência que se alimenta da frase "isso não é problema meu". Ela encostou-se na parede exterior, com o sol a bater-lhe no rosto. As suas mãos tremiam de raiva. A imagem de Miguel na escuridão. O bocejo do polícia.
As duas imagens sobrepuseram-se na sua mente, criando uma nova forma de horror. O horror da normalização. O horror do cotidiano. Mas ele não desistiu. Se a polícia era um beco sem saída, talvez os serviços sociais o fossem. Era o seu campo, afinal. Foi a prefeitura. Um edifício cinzento, labiríntico, cheio de corredores idênticos e portas fechadas. Depois de 1 hora de espera num corredor sem ventilação, sentada numa cadeira de plástico dura, foi recebida por uma funcionária. Uma mulher de cerca de 40 anos, com um fato impecável e um sorriso ensaiado que não chegava aos olhos. "Diga-me, em que posso ajudá-la?", disse ela, com uma voz melódica e falsa. Pela terceira vez naquele dia, Sofia contou a história. Desta vez, a sua voz era monótona, quase robótica. Sentia-se como um disco riscado, como uma mensageira de uma dor que já ninguém queria ouvir. A mulher ouvia, acenando com a cabeça de vez em quando, enquanto seus dedos digitavam algo no computador, com unhas perfeitamente cuidadas. "Que horror!", disse ela no final, sem que sua expressão mudasse nem um pouco. "Pobre gente. As coisas que se veem. Eles precisam de ajuda urgente", disse Sofia, tentando transmitir um pouco da urgência que a consumia por dentro. "Claro, claro, eu entendo", disse a funcionária, olhando fixamente para o ecrã. "O problema, querida, é que, de acordo com o sistema, a senhora Helena", disse Mendoza, não aparece nada. Nem ela, nem nenhum filho. Oficialmente, para o Estado, eles não existem. É por isso que precisam de ajuda, para existir, para que os vejam. "Entendo sua frustração", disse a mulher com o mesmo sorriso plástico. "Mas os procedimentos são claros. Para ter acesso a qualquer um dos nossos programas de ajuda, primeiro eles devem estar registrados no censo. Precisamos que venham ao escritório com as vossas certidões de nascimento e um documento de identificação oficial com fotografia." Sofia sentiu um riso histérico e amargo subir pela garganta. Certidões de nascimento? Identificação? Vivem numa cabana sem água nem luz há 30 anos. O filho é fruto de incesto e não consegue falar nem andar. Eles não vão a nenhum escritório. A funcionária não se abalou. O seu sorriso permaneceu intacto, como uma máscara de cera. "Bem, nesse caso, a situação muda. Já não é um caso de assistência social direta. Torna-se um caso de pessoas em situação de isolamento extremo, com possível vulnerabilidade. Isso é da competência de outro departamento." Abriu uma gaveta e tirou um formulário de várias páginas. "Terá de preencher este formulário. O 7C. Descreva a situação em detalhe. Seja muito específica. A Comissão de Casos Especiais reúne-se uma vez por mês, na última quinta-feira. Eles irão analisá-lo e, se considerarem prioritário, poderão enviar uma equipe de avaliação em, digamos, 2 ou 3 meses. Depende da carga de trabalho." Ele entregou-lhe o formulário e uma caneta. "Mais alguma coisa em que eu possa ajudá-la?" Sofia ficou parada no meio do corredor, com a folha de papel na mão. Formulário 7C. Um código. Um número para uma tragédia sem nome. Sentiu que o edifício inteiro estava a desabar sobre ela. As paredes cinzentas, as secretárias cheias de papéis, os rostos indiferentes. Tudo fazia parte da mesma maquinaria monstruosa. Uma máquina que não foi concebida para resolver problemas, mas para os classificar, para lhes colocar uma etiqueta, colocá-los numa pasta e arquivá-los num porão escuro até que o tempo e o esquecimento os transformassem em pó. O grito silencioso de Helena, o corpo partido de Miguel,
Tudo reduzido a um arquivo que talvez ninguém jamais lesse. Naquele dia, Sofia compreendeu algo terrível. O sistema não era um salvador. Era um túmulo de papel. Sofia voltou para o seu pequeno quarto alugado. O sol já estava a se pôr. Ela sentou-se na cama. Deixou o formulário 7C sobre a mesinha de cabeceira. Parecia que ele a olhava. Que zombava dela. Ela poderia preenchê-lo. Poderia seguir a cadeia de comando, o caminho burocrático. Podia escrever a história de Helena e Miguel nos pequenos quadrados do papel. Podia esperar os meses. E, entretanto, eles continuariam no seu inferno pessoal, a apenas alguns quilômetros de distância. A anos-luz de distância. Olhou pela janela. O céu tingia-se de laranja e púrpura. Uma beleza violenta, quase obscena. Lembrou-se da promessa que tinha feito a Helena. Vou trazer ajuda para vocês. Percebeu que o sistema não era a ajuda. O sistema era parte do problema. E tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria a sua vida. Se o sistema não ia ajudar, então ela agiria fora do sistema. Que se danassem os formulários. Que se danem os protocolos. Que se dane a burocracia que permitia que o horror se enraizasse e florescesse na escuridão. Na manhã seguinte, ela não foi ao escritório. O seu chefe Mendes ligou-lhe. Ela não atendeu. Foi ao mercado. Com o seu próprio dinheiro, que tinha poupado para continuar a estudar, comprou água engarrafada, latas de comida, pão, frutas. Comida fácil de comer, que não precisasse de muita preparação. Foi à farmácia. Comprou um kit completo de primeiros socorros, gases, desinfetante, analgésicos, pomadas para feridas. Foi a uma loja de roupa usada. Comprou cobertores limpos e grossos, alguns vestidos simples, roupa de homem, a mais suave que encontrou. Colocou tudo o que pôde na mochila e em 2 sacos grandes e resistentes. E voltou a caminhar pelo caminho proibido. Desta vez, não sentia medo. Sentia raiva. Uma raiva fria, clara e decidida. Uma raiva que era um motor. Quando chegou a casa, a porta estava fechada, como sempre. Bateu. Helena, sou a Sofia. Voltei. O trinco rangeu muito mais rápido desta vez. Um som de esperança. Helena abriu a porta. Viu os sacos nas mãos de Sofia. Os seus olhos encheram-se de uma desconfiança ancestral. O medo da caridade, da piedade. O que é isto? Perguntou com voz desconfiada. Ajuda, disse Sofia, olhando-a diretamente nos olhos. Mas não a ajuda deles, a minha. E entrou. Naquele dia, não houve histórias. Não houve formulários. Houve ação. A primeira coisa que Sofia fez foi tirar as tábuas de uma das janelas. Teve de usar uma pedra para fazer a alavanca. A madeira podre cedeu com um rangido. A luz do sol entrou no quarto pela primeira vez em décadas. Helena e Miguel piscaram os olhos, deslumbrados, como criaturas da noite surpreendidas pelo amanhecer. Cobriram os olhos. Então, Sofia começou a limpar. Com uma vassoura velha que encontrou, varreu o chão. Retirou 30 anos de lixo acumulado. Com panos úmidos que trouxe, limpou a mesa, as paredes. O cheiro não desapareceu, mas atenuou-se. Aproximou-se de Miguel. Helena ficou tensa, mas não a impediu. Só vou limpá-lo, disse Sofia em voz baixa. Com uma delicadeza infinita, limpou o rosto de Miguel. O seu corpo. Vestiu-lhe roupas limpas. Miguel não resistiu. Ele apenas emitia pequenos sons, como um animal curioso que não entende o que estava a acontecer, mas não sente ameaça. Ela deu comida a Helena. Sopa de lata, aquecida no fogão. Helena comia com uma avidez desesperada, como se não provasse comida de verdade há anos,
Lágrimas silenciosas rolavam por suas bochechas enquanto ela mastigava. Sofia não era médica nem psicóloga. Não podia curar o corpo quebrado de Miguel. Não podia curar a alma destruída de Helena. Mas podia fazer alguma coisa. Podia devolver-lhes um pouco de dignidade. Podia tratá-los como seres humanos, não como um processo, não como um número no formulário 7C. Voltou no dia seguinte. E no outro. Tornou-se sua rotina. De manhã, trabalhava no censo oficial, preenchendo os formulários para Mendes. À tarde, fugia para a casa dos esquecidos. Foi demitida da ONG 2 semanas depois. Falta de compromisso com os procedimentos, dizia a carta. Ela não se importou. Agora tinha o dia todo para Helena e Miguel. Aos poucos, o medo nos olhos de Helena foi substituído por algo novo, algo frágil e trêmulo. Confiança. Um dia, enquanto Sofia penteava seus cabelos emaranhados com uma escova que havia comprado, Helena começou a cantarolar. Uma melodia simples, repetitiva. Uma velha canção de embalar que a sua própria mãe lhe cantava antes de o mundo desabar. Miguel, deitado no colchão, que agora tinha lençóis limpos, virou a cabeça na direção do som. Os seus olhos, normalmente vazios, pareceram focar por um instante. E por um breve momento, nos seus olhos opacos, pareceu brilhar uma centelha de reconhecimento. Ele moveu os lábios, sem emitir som. Sofia sentiu um nó na garganta. Não era uma cura. Não era um milagre. Era apenas um momento. Um pequeno ponto de luz numa escuridão opressora. Mas era o suficiente. Era tudo. 3 meses após a chegada de Sofia, Helena morreu. Não houve doença. Não houve acidente. Adormeceu uma noite e simplesmente não acordou. O seu corpo, exausto após 50 anos de sobrevivência, dos quais 30 foram um inferno, rendeu-se. Sofia encontrou-a na manhã seguinte. Ela estava deitada, com uma expressão de paz no rosto que Sofia nunca tinha visto em vida. Um leve sorriso nos lábios. A verdadeira ajuda para Helena nunca foi uma brigada, um psicólogo ou um programa social. Foi a permissão para, finalmente, descansar. Foi saber que o seu filho não ficaria sozinho. O sistema, agora alertado por Sofia, interveio. A morte de uma pessoa, mesmo que não existisse nos registros, era um assunto que exigia papelada. Chegaram ambulâncias, polícias, assistentes sociais. O formulário 7C, esquecido numa gaveta, de repente tornou-se relevante. Classificaram a casa como cena do crime. Levaram o corpo de Helena num saco preto. E levaram Miguel. Ele foi internado numa instituição estatal para pessoas com deficiências graves. Um lugar limpo, organizado, estéril, com paredes brancas e cheiro a desinfetante. Sofia visitava-o uma vez por semana. Ele nunca a reconheceu. A sua centelha de luz tinha se apagado com a sua mãe. Passava os dias sentado numa cadeira de rodas, a olhar para uma parede branca. Mas às vezes, segundo contava uma enfermeira comovida, quando o silêncio era absoluto no pavilhão, Miguel começava a cantarolar. A mesma melodia simples e repetitiva. A canção de embalar que a sua mãe cantava. O único legado de amor em meio a tanto horror. A casa, no fim do caminho, foi tapada por ordem municipal, com tijolos e cimento. O segredo já não vivia ali, mas o eco desse segredo, o eco de 30 anos de silêncio, ainda ressoa. Ressoa nos corredores dos escritórios governamentais, nos arquivos empoeirados, nos bocejos dos funcionários. E ressoa na memória de uma jovem que foi despedida por falta de empenho, mas que aprendeu da pior maneira que, por vezes,
A única ajuda real é aquela que nasce de um simples, obstinado e revolucionário ato de humanidade. Aquele que o obriga a abrir uma porta que o resto do mundo decidiu que é melhor manter fechada. Sou Mateu Del Valle e nos vemos na próxima Realidade Proibida.